Boa noite a todos. Sou Priscila Koller, do PK Cursos e Terapias, e hoje estamos no nosso 24º encontro do estudo do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Vamos continuar o capítulo 8, que fala dos relacionamentos. Agora ele vai falar dos relacionamentos de dependência aos relacionamentos iluminados. Então, vamos entender relacionamentos iluminados, quando a gente está consciente, quando a gente está iluminado, não com aquele viés de agora somos especiais, somos melhores do que alguém. Estamos evoluídos, mais evoluídos que essa ou outra pessoa. Então, não é nesse sentido que o autor traz isso, tá? Ele diz que quando estamos conscientes, nós estamos iluminados, porque nós realmente estamos com a nossa luz interna jorrando. Ela não está barrada, né, pelo nosso ego, pela nossa razão, nosso raciocínio, né? É o nosso ser vibrando. Então, nós estamos iluminados, nós transcendemos o ego. Por isso, ele diz que quando a pessoa ela está mais ligada ao presente, né, ao agora, ela está ligada ao seu ser interno, ao seu eu real, e ela está iluminada, porque ela vai agir de acordo com o seu eu real e não de acordo com o seu ego, tá? E nessa questão dos relacionamentos, ele vai falar dos relacionamentos iluminados, né? E vai fazer um paralelo de quando os relacionamentos não são dessa forma, como eles são, e como são esses outros relacionamentos que já transcenderam o ego, né? Não porque eles sejam melhores que qualquer outra pessoa, mas simplesmente porque eles descobriram esse outro caminho, esse caminho para dentro, tá? Que vai fazer toda a diferença. Então, a dependência e a procura do estado integral. Então, quando a gente está dependente de algo, nós precisamos de algo para nos sentirmos felizes, para nos sentirmos seguros, para sentirmos que somos alguém no mundo, que temos uma identidade. Então, nós somos dependentes de algo, né? Então, ele vai fazer esse paralelo, né, entre essa dependência, tá, e essa procura do estado integral, que seria o quê? Esse estado real do ser. Quando nós estamos muito ligados ao ego, nós estamos fracionados, nós estamos fragmentados. Agora, quando nós estamos ligados ao nosso ser real, nós estamos nos expressando de forma integral, ou seja, nós não estamos fracionados, né? Então, a proposta aqui no livro é que nós busquemos esse caminho integral, que nós busquemos essa nova forma de ver a vida e de sentir a vida, e de estar no presente. Porque esse é o caminho, esse é o melhor caminho. É o caminho que vai nos levar à libertação dessa dependência. Então, ele vai falar sobre isso nesse capítulo. Aí eu vou lendo aqui alguns trechos, tá? Que eu achei mais interessantes no livro e vou comentando, tá bom? Então, qualquer dependência, passado algum tempo, deixa de ter o efeito de acalmar o sofrimento e faz com que ele retorne com toda intensidade. Então, muitas vezes a gente aceita uma situação porque nós estamos ali numa zona de conforto. A gente se sente seguro ali. A gente faz coisas que a gente não gostaria, porque aí tudo se acalma e a gente fica tranquilo, porque tudo se acalmou. Não houve mais brigas, não aconteceu mais nada de ruim, então a gente tem uma falsa ilusão de que estamos bem. Porém, essa calmaria, aos poucos, ela acaba. E aí, aquele estado anterior que nós vivemos, né,
as crises que a gente, que vieram à tona há um tempo atrás, voltam com toda a força. Então, não adianta a gente querer fugir dessa realidade, né? Isso, se a gente pensar em relacionamentos, tá? Com pessoas, de forma amorosa, ou até relacionamentos em geral, tá? Todo tipo de relacionamento, ele vai trazer para a gente uma segurança, né? Um prazer, algo que faz a gente se sentir numa zona de conforto, né? E muitas vezes essa necessidade de pertencer, essa necessidade de estar junto, de fazer parte, essa carência que a gente tem de ser amado, né? De ser visto, isso tudo faz com que a gente fique nessa dependência de estar sempre ali comparecendo, colocando panos quentes e vivendo uma situação que, para nós, cada vez mais vai sendo, destrutiva, em muitas vezes, né? Muitas vezes a gente acaba até ficando doente, vivendo situações que a gente não aguenta mais viver. Porém, a gente permanece, por conta dessa dependência que a gente tem, né? Dessas dependências emocionais que a gente tem, tá? Por isso, acabamos fugindo para o passado ou para o futuro, né? Então, uma pessoa que vive sempre assim, né, sem viver a sua realidade interna, para onde que ela vai fugir? Para o presente, que não é, porque esse presente é algo que ela não consegue mais, ela não aguenta mais vivenciar. Então, ou ela fica lá pensando no passado, nas coisas que já aconteceram, ou ela fica reclamando, ou ela fica com aquele saudosismo, ou ela vai para o futuro e fica pensando: "Puxa, quando acontecer tal coisa, eu vou ser feliz. Ah, se, eu conseguir, ir ou fazer tal coisa, aí sim, tudo vai dar certo". E aí fica no passado, no futuro, tá. Por quê? O presente é muito doloroso, né. Ficar no presente, ficar aqui no agora, seria encarar essa realidade dura, né, que a gente não quer, né. Então a gente foge, foge de tudo isso, né. E começamos então a viver essas crises internas. E assim acontece com os relacionamentos. Os relacionamentos amorosos, ele foca bastante aqui, né, no livro, nesse capítulo. Mas ele também fala que, em relacionamentos de amizades e outros tipos de relacionamentos, também, isso também tem a validade, né, acaba funcionando da mesma forma, tá. Mas os relacionamentos amorosos, eles trazem uma conexão diferente, né, para a gente. Nós precisamos, nós gostamos, queremos ter companheiros, pessoas que vão seguir junto com a gente. Então, nesse sentido, nós vemos na humanidade, né, posso dizer aqui, em relação à humanidade mesmo, porque eu acho que no nosso planeta, a quantidade de pessoas que acabam tendo maus relacionamentos é muito maior, é muito superior do que aqueles relacionamentos que são muito saudáveis. Nós podemos, ler os jornais, ver as notícias, conversar com as pessoas, enfim, a gente pode fazer uma pesquisa e não vai precisar de muito para a gente descobrir isso, né. E isso acontece porque o mundo hoje, ele ainda está muito ligado ao ego. E tudo o que nós fazemos na nossa vida, né, tudo que nos é ensinado é relacionado a isso, é relacionado ao ego. Então, esse livro ele traz uma realidade que é pouco difundida aqui em nosso, principalmente no nosso ocidente, né. É uma realidade pouco difundida aqui, tá. Porque a sociedade aqui, ela ensina de outra forma. E nós acabamos entrando nesse estado de coisas, nesse inconsciente coletivo que nos engole, e a gente segue desse jeito,
né? Então, essa proposta do livro, ela vai totalmente no caminho inverso, né? No contrafluxo do que a gente aprende e vive aqui, né? Então, eles fazem ali no livro uma pergunta, né? Provavelmente aquelas pessoas que estão com o autor, onde ele fazia lá as palestras dele, tinham as pessoas assistindo. Então, eles perguntam assim: um relacionamento dependente pode se transformar em um relacionamento iluminado? Então, tem uma luz no final do túnel, né? De um relacionamento totalmente dependente? Existe salvação para esse relacionamento? Aí ele diz que sim, existe, sempre vai existir, porque a presença é a chave para que esse relacionamento se transforme, para que ele realmente cresça e evolua e saia desse círculo vicioso que os egos, né, dos dois lados, eles atuam, né? Então, esse ego que é dos dois lados, eles atuam, é como se fosse um alimentando o outro, então eles se retroalimentam o tempo todo, e eles nem suspeitam disso. É uma guerra de egos, e ninguém para se observar, né? Então, a chave é a presença, é esse estado de presença, né? E o estado de presença, ele é importante em qualquer momento, quer estejamos sós ou acompanhados. Então, ele diz que esse estado de presença, ele é necessário que faça parte de nós, que se integre a nós, que seja a nossa filosofia de vida, porque é ele que vai fazer com que nós encontremos relacionamentos cada vez mais reais, mais iluminados. A gente evolua em relação aos nossos relacionamentos. Porque se a gente nunca melhora nada, se a gente não se vê nunca, se a gente não se modifica em aspecto nenhum, sempre vamos ter os mesmos relacionamentos. Não importa se a gente larga um aqui para pegar o outro ali, para pegar um outro depois, não adianta, porque a gente não mudou. A gente tem a ilusão de que o outro é melhor. Ah, eu vou me relacionar com essa outra pessoa porque essa outra é melhor. Só que, na verdade, se nós não nos modificamos, nós vamos encontrar as mesmas dificuldades que a gente encontrou nos relacionamentos anteriores e que a gente não gostou, que a gente criticou, que a gente julgou. E não precisa ser exatamente das mesmas formas. Às vezes vem por outras roupagens. Então, nós vamos ver essas situações por outras roupagens, de outras formas as situações vão acontecer. E nós vamos nos sentir exatamente como a gente se sentia antes. Por isso é preciso que a gente faça uma modificação, que a gente repense a nossa forma de agir, que a gente comece a se enxergar, a se ver, a se sentir, a se olhar. É o autoconhecimento real e não faz de conta de autoconhecimento, né? Porque muito autoconhecimento por aí faz de conta. Isso ele vai falar aí um pouquinho mais adiante. Ainda falando dos relacionamentos amorosos, para que o verdadeiro amor floresça, é preciso que a presença seja forte o suficiente a ponto de não nos identificarmos com a mente e com o corpo de dor. Quando nós estamos presentes totalmente em um relacionamento, nós não vamos nos identificar com o corpo de dor. Corpo de dor é igual a ego, né? O corpo de dor é aquilo que o nosso ego vai criando, são os subterfúgios que o nosso ego cria para que ele não morra, para que ele não seja extinto. Porque estarmos presentes, lembra lá no passado, quando a gente falou nas outras reuniões?
Estar presente é a aniquilação do ego. É colocar ele no lugar dele, colocar ele para fazer o que ele veio fazer. Põe ele no lugar dele. Porque quem manda nessa situação não é ele, é o ser real, é a presença. O ser real é a presença. Ele vive na presença. Então, calma aqui. Aos poucos aqui a gente vai desenvolvendo, né, essa ideia desse capítulo, né, para que a gente possa entender melhor isso. Porque realmente a gente vai pensando, mas como, né? Como? Como eu vou estar presente no relacionamento? Afinal, o que é tudo isso? Realmente é complexo, porque nós não estamos acostumados com essa ideia, né? Com essas ideias, aliás, né? Nós estamos acostumados com outras ideias, com outras formas de ser, de agir, de viver. Então, o que será que é isso de viver no agora, não se identificar com o corpo de dor? Nós já falamos sobre isso lá atrás, né? Mas, nesse capítulo, ele traz algo muito próximo a nós, que são os relacionamentos. E aqui a gente vai poder sentir de uma forma mais próxima tudo que ele falou lá atrás, né, nos primeiros capítulos. Quando a aceitação e acaba o julgamento, a mente deixa de influenciar, deixando espaço para o amor, para a alegria e a paz. Então, o que acontece nos relacionamentos entre as pessoas, né, que estão ali se relacionando? No início é tudo maravilhoso, como ele já disse nos capítulos atrás, né? No início é tudo maravilhoso. Só que quando a gente começa a conhecer melhor o outro, aquela pessoa que está com a gente, ela começa a ser quem ela realmente é, né? Aquilo que ela pensa, ela começa a se expressar de uma forma mais clara e se mostrar mais. Aí começam os conflitos. E muitas coisas do outro a gente não aceita. A gente não aceita como o outro é. A gente não aceita a forma dele ver a vida. Só que quando a gente estuda e entende como funciona esse ego e essa mente, como funciona isso, a gente percebe, né, que essa pessoa está reproduzindo justamente aquilo que o ego dela quer. O ego dela, ele quer sobreviver. Então, ele precisa fazer, agir da forma como age, criar até as crises e tudo o que acontece, para que ele fique firme ali. E do outro lado é a mesma coisa. Então, não existe uma diferença, na verdade. Duas pessoas estão juntas, se as duas estão em conflito o tempo todo, isso significa que dois egos estão ali em conflito o tempo todo. Dois egos que querem sobreviver, que não querem morrer. Então, existe aquela briga de foice ali, entre os dois. E aí, um e o outro lado, cada um na sua, né, sempre acha que tem a razão. Sempre acha que está certo e que o outro está errado. E isso não faz parte do eu real, não faz parte desse eu integral. Não faz. Faz parte desse ego, esse eu falso, né? Então, aí a gente já vai conhecendo o que está acontecendo ali do outro lado. E o que está acontecendo com a gente mesmo. A gente começa a se enxergar e se entender. Alguém quer falar? Sim. É interessante Oi, você colocar essas questões. Está me ouvindo? estou te ouvindo. Porque me faz lembrar de uma. Eu não lembro onde que eu li, né? Na verdade, Ah, quando a gente se apaixona, não é pela pessoa, a gente se apaixona por nós mesmos. Buscamos na pessoa as qualidades que a gente quer e possui, né? sim, é um efeito espelho, né? É, É isso aí. E assim, é algo assim que a gente olha, né? E quando a gente ouve tudo isso, na verdade, nós temos que estar dispostos
a receber uma outra forma de ver a vida, né? Estamos dispostos, estamos abertos para novas ideias? Podemos permitir que essas ideias entrem no nosso ser e que a gente reflita sobre elas? E nós estamos dispostos a ver e olhar para a gente mesmo? Puxa, o meu companheiro ou a minha companheira, que eu estive julgando até agora, ele está passando por esse processo aqui que eu estou estudando. E aí, olha, quantas vezes eu não fiz o juízo de valores, quantas vezes eu não julguei, quantas vezes eu não fiquei com raiva, e etc. Quantas vezes? Então, será que eu fui diferente da pessoa que está lá do outro lado? Será? Porque a gente sabe que esses tipos de atitude são as atitudes do ego, e cada um de nós tem um. Ninguém existe sem um ego. Porque o ego ele tem uma função aqui, mas ele não tem a função de viver pela gente. Quem vai viver é o ser real. O ego está aqui a nosso serviço. É uma ferramenta. Com ele nós podemos estar aqui e termos essa consciência de, puxa, somos essa pessoa aqui hoje. Mas como a gente já falou nas outras aulas, quando a gente morre, desencarna, né? Se a gente fosse seres, se fôssemos seres evoluídos, muito evoluídos, esse ego já não iria do mesmo jeito que a gente é hoje lá no plano astral, por exemplo. Ele já iria de um jeito diferente para lá, não é? Isso até já falei umas aulas atrás aí, que eu não lembro qual foi, mas eu lembro que eu falei, né? Nós vamos para o plano astral, quando a gente desencarna, só mudou de lugar. A gente vai desse mesmo jeito, e pior ainda, porque lá no plano astral é tudo mais intenso. Então a gente vai para lá e nós vamos ficar mais intensos ainda nas nossas emoções, aquelas que a gente ficou acalentando aqui. Se eu tinha raiva de alguém aqui, quando eu for para lá, minha raiva triplica ali. Isso vale para o amor também. Quando eu sinto amor por alguém aqui, quando a gente vai para lá, o amor triplica lá, porque lá tudo é mais intenso. Aqui é como se esse corpo fosse um escafandro. É um escafandro, porque quando a gente entra no mar com um escafandro, a gente não vai sentir água completamente na nossa pele. Nós não vamos. É a mesma coisa desse corpo. Então, nós vamos para o outro lado quando a gente desencarna e a gente continua. Para a gente conseguir evoluir, nós vamos ter que resolver as nossas questões emocionais. Então, não adianta a gente ficar aqui batendo o pé. Não, mas eu sou assim mesmo. Não, mas eu sinto ódio mesmo. Não, mas eu sinto raiva mesmo. Calma lá, você sente raiva. Não é você que sente raiva, é o seu ego. É ele que sente raiva. É o seu ego. O nosso ego sente muita raiva. Porque ele quer coisas, ele precisa das coisas. O nosso ser real aqui dentro é só calmaria, é tranquilidade, é serenidade. Ele não é esse ser inflamado, não é? Ele não é assim. Então, quando a gente aceita o outro como ele é, e a gente para de ficar julgando esse outro, porque julgar também não vai resolver nada, não vai ajudar ninguém, aí sim, desta forma, acabam-se os apegos, as manipulações e os julgamentos a si mesmo e ao outro. Às vezes a gente pode se julgar, e se julgar muito, fortemente. Se uma pessoa foi embora da nossa vida, a gente vem e se julga. Eu fui culpado, eu fui culpada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí a gente vai lá, ver se consegue trazer de volta. Muitos até imploram para que volte, né?
E o que é isso? É o auto-julgamento, a autocrítica, a sensação de culpa. Tudo isso faz parte do ego. Ele que cria tudo isso. E é uma dependência, vocês podem observar. Agora, quando nós desenvolvemos a presença, esse estado de presença, estando nós sozinhos ou junto com alguém, nós vamos ser de forma diferente também, nós vamos agir com as pessoas de forma diferente. Nós não vamos ser pessoas que querem prender. A gente não vai prender e a gente também não vai ser preso. Ninguém vai amarrar a gente. Olha, as pessoas que a gente quer tanto, muitas vezes fazem manipulações e a gente fica preso a elas. E a gente não consegue se desvencilhar. Não conseguimos dar um passo. E isso não é necessário. Nos relacionamentos iluminados que ele fala, isso não vai trazer a integralidade. O verdadeiro relacionamento, aquele relacionamento consciente, não vai acontecer. Mas precisa ser tudo perfeito? Não, não é isso que ele quer dizer, tá? Acabam-se, então, as vítimas e os agressores, os acusadores e os acusados. Porque nós achamos que estamos sendo vítimas. Por que a gente acha que a gente é agressor? Existe o agressor? Outra pessoa nos agride? Na verdade, é tudo uma forma de ver a vida. É a forma como nós vemos a situação. Essa maneira que a gente vê a situação vai trazer para a gente uma informação, mas isso muitas vezes está só na nossa cabeça. O outro nem está pensando nisso. Ele não está pensando, deixa eu fazer tal coisa para eu agredir. Não, ele só é daquele jeito, naquela configuração dele, aquela pessoa está daquele jeito. Ela não está pensando, deixa eu fazer isso para conseguir aquilo. Não é bem assim. Tanto que a gente conhece as pessoas, elas são passionais. Elas fazem as coisas ali, de rompante. Não é? Então, quando a gente começa a ficar consciente, a gente para com esse negócio das vítimas. Nem a gente é vítima e nem o outro é vítima. Porque sempre existem dois responsáveis. Inclusive, a visão sistêmica vai trazer isso também. Muita coisa que traz na constelação familiar tem a ver com o que ele traz nesse livro. Simplesmente é uma visão sistêmica, né? De respeito que precisa existir. E essa visão sistêmica, essa energia de um sistema inteiro, nós temos vários sistemas, né? Uma vez que você violenta um sistema, desrespeita um sistema, você causa um desequilíbrio nele. Ele fica desequilibrado. E ele fica desequilibrado não é só ali, é em tudo. Ele vai atuar dentro do sistema que ele está ali, ele vai atuar no sistema no todo. Então, tudo isso é muito sério, né? São coisas que a gente precisa começar a mudar se a gente realmente quer evoluir. Evoluir não é fora, evoluir é dentro. A evolução é dentro, que vai reverberar. Aí sim vai para fora. Mas se a evolução não acontece dentro, nós não vamos conseguir sair do lugar. Tanto que muitas vezes a gente faz isso, faz aquele outro, e aí começa a cair o mundo na nossa cabeça. E aí a gente pergunta, nossa, mas eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro, ajudo, vou no centro, vou não sei aonde, vou no terreiro, vou não sei o quê. E tá caindo o mundo na minha cabeça. Ai, são os obsessores. Tudo são os obsessores, né? Não são os obsessores. Não são. Eu mesmo tô atraindo isso, porque a evolução está acontecendo aqui dentro. E a vida está me trazendo situações para que eu acorde de uma vez por todas.
E aí, quando eu não acordo com uma situação, aí vem outra. Vem de atravessado, né? Para ver se aí vai. Só que aí também não vai, são os obsessores, né? Tudo é culpa dos obsessores. Mas até os obsessores, eles estão a serviço da nossa evolução. Os obsessores são os maiores servidores. Porque os seres humanos vivem num sistema e todos estamos ligados. E às vezes eu preciso de um obsessor para que eu acorde. Não está nas nossas mãos saber o que é importante, o que é necessário para nós, nesse sentido macro, né? Não está. É algo muito além, que é muito maior do que nós. É um sistema. Então, quando nós conseguimos ficar nesse estado, quando a gente começa a ter um vislumbre de nós mesmos, da nossa realidade, quando nós começamos a nos observar o outro sem esse julgamento feroz, a relaxar e aceitar o outro um pouco, e cada vez mais, e um pouco aqui, um pouco ali, e quando ele tem as crises dele, ok. Nós não vamos entrar junto na crise, nós não vamos entrar ali naquele estado, muitas vezes, totalmente desequilibrado, e vamos entrar naquele bonde lá do desequilíbrio. Nós não vamos, nós vamos ele lá e nós aqui. Nós não precisamos fazer isso. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente age da forma igual, cria-se um círculo que um sustenta o outro. Agora, essa questão sistêmica é muito interessante, né? Ela é muito interessante, porque tem algumas regrinhas sistêmicas, né, que em outro momento a gente vai estudar, tá? Mas no momento é importante que a gente perceba isso, esse nosso auto-olhar, essa nossa consciência que a gente vai gerando, vai nos tirar da codependência e dessa prisão em que a gente fica prisioneiro dos padrões do outro. Quantas vezes outra pessoa se impõe sobre nós e nós ficamos presos e dependentes desses padrões? Quantas vezes? Cada um que faça o seu exame particular, a sua autoanálise, porque isso acontece. Quantas e quantas vezes isso acontece? Nós ficamos muitas vezes presos nos padrões até de uma criança. E até a criança nos manipula por diversos motivos. Então, quem somos nós, né? Quem? Tá na hora da gente começar a olhar e perguntar quem somos nós, né? Quando acontece isso com um casal, quando existe esse casamento, né? Casamento, eu digo essa união, não estou nem falando daquele casamento na igreja, falando dessa união de seres, né? Quando existe isso de uma forma consciente, tá? Esse casal pode se separar ou pode ficar junto. E tudo isso na santa paz. Eu sei que vai ter gente que vai falar: ah, sim, vai nessa. Ah, até parece. Sim, se você acredita que isso não é possível, é você que está fazendo essa programação na sua mente. Isso não significa que essa seja a verdade. Existe sim possibilidades. E as possibilidades, enquanto a humanidade está crescendo, está evoluindo, elas vão ser cada vez mais reais. Vai chegar um tempo, que eu não sei quando, que essa nossa condição atual, dessa sociedade totalmente voltada para esse ego, vai chegar um tempo que essa sociedade já vai ser totalmente ultrapassada.
E é isso mesmo que vai acontecer, porque as coisas evoluem, as coisas não ficam paradas. As pessoas vão perceber, como já estão percebendo, diante de tanta coisa que vem acontecendo, né? Nunca se fez tanto estudo do ser, do autoconhecimento, estudos que são feitos hoje, que antigamente nem eram tão difundidos, não é? Então, a humanidade, ela está evoluindo, e vai chegar esse momento. A comunicação verdadeira é comunhão. Então, se eu não quero mais levar o relacionamento do jeito que ele está, é preciso ter essa comunicação. Você não vai ficar nessa situação. E não porque o outro é ruim, porque isso, porque aquilo, não. Simplesmente porque não tem conexão. Não tem conexão. Não existe drama, não existe isso. Não tem conflito. Aquela pessoa que quer ficar à força, que persegue, que quer matar porque foi embora, aquilo tudo é o ego que não quer ser aniquilado. É a pessoa que não aceita. Ou vai lá, não quis ficar comigo, agora resolve prejudicar, resolve dificultar, fazer as coisas ficarem difíceis. Acontece isso. E muito. Por quê? Porque é o ego. Mas não precisa acontecer isso. Não precisa. Porque as pessoas não são obrigadas a ficar numa situação que não é saudável para elas. E está tudo bem. Não é assim? Então, esses são seres conscientes e iluminados, né? E dentro de um relacionamento pode ter um dos companheiros um deles pode ser iluminado e o outro não. E aí a coisa fica complicada, né? Quando acontece isso, né, dos dois, um ser iluminado e o outro não, é muito difícil desse relacionamento continuar, se não houver uma mudança de visão de dessas pessoas, principalmente da pessoa que não é iluminada. Porque viver com uma pessoa iluminada é muito complicado, é muito difícil. Porque uma pessoa assim é livre. Ela é livre, ela é tranquila, ela não fica alimentando os ataques que acontecem por causa do ego. Então não tem, sabe? Ele não encontra conexão. E fica muito difícil de viver com uma pessoa dessa. Então, realmente o relacionamento acaba, né? E fica assim, sem essa conexão. Não tem mais o que fazer junto, por conta disso. Agora, enquanto os dois são iguais, porque eles estão lá do mesmo jeito, né? Com aquele ego, eles ficam juntos lá brigando o tempo todo. E quando os dois são iluminados, aí é tranquilo. Aí as coisas vão e não tem esses conflitos todos que a gente vê por aí. Aí o autor fala, vocês vão achar que isso é muito difícil. Ah, isso é impossível. Não, isso é muito simples. Isso não é difícil. Isso é possível. Basta que a gente comece a mudar a nossa forma, né, de ver e de sentir as coisas. Então, ó, a comunicação verdadeira é a comunhão, a realização da unicidade, que é amor. Então, a comunicação é comunhão, e essa unicidade de dois seres que estão ali no presente, ali no agora, que eles não estão se julgando, eles não estão se atacando, isso gera um verdadeiro amor.
o amor tranquilo, o amor que traz uma grande gratificação para o ser. Esse é o amor que vai fazer com que esses dois seres realmente cresçam, né? Geralmente, ela desvanece-se rapidamente, a não ser que você seja capaz de estar presente para manter afastada da mente e os seus velhos padrões. Então, se você não conseguir se desvencilhar dos seus velhos padrões, se sempre fica voltando os velhos padrões, essa comunhão e esse amor que foi gerado ali, ele vai se desvanecer rapidamente, né? Por quê? Porque o caminho para o amor e para essa comunhão é estar no presente, no aqui, no agora, e no aqui, no agora, você vai ter a aceitação do outro, e vice-versa. Aí, esse relacionamento, ele tem como progredir, de verdade, para os dois. Porque não é porque um relacionamento dura a vida inteira, esses relacionamentos que vão até a pessoa morrer, os dois, né? Não é porque é assim que é um relacionamento que deu certo. Eu conheço muitas pessoas que arrastaram o relacionamento até morrer. Arrastaram mesmo. E isso, o que trouxe? Muita dor, né? Eu conheço pessoas que não se olhavam. Não se olhavam. Eram casados e não se olhavam. Pareciam dois inimigos. Eu não entendo até hoje por que ficar junto desse jeito. Né? E deve existir muitos e muitos assim, né? Agora ele vai trabalhar com os relacionamentos como exercício espiritual. Então, os relacionamentos, eles podem ser uma grande oportunidade para que a gente desenvolva a nossa espiritualidade, para que a gente vá se exercitando espiritualmente, né? Então, ele vai falar assim: como a maioria das pessoas se identifica muito com o ego, que é o que a gente conversou, com o corpo de dor, muitos vivem sós, muitos não desejando repetir o que aconteceu em relacionamentos anteriores, e muitos pulam de relacionamento em relacionamento, né? Então, também já ouvi muito disso. A pessoa teve uma má experiência e tem medo de repetir, então fica sozinha. Não quero saber mais, se fecha. Tem aquela outra que fica pulando de um para o outro, por quê? Porque quando fica ruim, ela vai para o outro. Quando fica ruim, ela vai para o outro. Ela não consegue se fixar. Porque cada relacionamento começa muito maravilhoso, só que com o tempo vem, né? Vem os desafios desse relacionamento. Vem as crises, vem uma série de coisas. E a pessoa não quer. Ela não quer sofrer, então ela vai pulando de galho em galho. E ela mesma acaba perdendo a grande oportunidade de aprender com ela mesma, com ela e com o outro. E crescer nesse relacionamento, né? Por outro lado, outros arrastam os relacionamentos, como eu falei, né, disfuncionais até o fim da vida. Ficam segurando ali um relacionamento por causa dos filhos, porque não tem uma situação financeira que dê segurança, e por uma série de motivos. E fica ali arrastando o relacionamento, por medo de não conseguir, medo de uma série de coisas, tá? Então, dessa forma, são inevitáveis as crises que não devem ser encaradas como problemas. Não são problemas, mas sim oportunidades. Porque todas as crises que surgem nos relacionamentos são oportunidades da gente ver a nós mesmos. Porque nós também somos responsáveis por esse relacionamento. Tudo que acontece nele não é só de uma pessoa, não é só culpa de alguém, não é culpa de uma pessoa. É de responsabilidade das duas pessoas
que estão vivendo ali. Mesmo porque a gente sabe que estudando essa questão do ego, né, se está tendo briga no relacionamento é porque tem dois egos brigando. Porque se não tivesse dois egos brigando, não ia acontecer isso. Não ia. E significa que a pessoa que não vai entrar em confronto é fraca, é passivo. Não, não quer dizer isso. Muito pelo contrário. É lógico que existem situações, né, em que a pessoa ficou quieta por medo, por opressão. Eu não estou falando dessa situação. Eu estou falando de uma pessoa consciente que não vai dar munição para um desentendimento de uma mente que é inconsciente. É a mesma coisa que brigar com uma criança. Você vai brigar com uma criança? Você vai entrar num desafio cognitivo com uma criança. Não, você não vai fazer isso. Porque isso não vai adiantar. A criança quer brigar com você porque ela está querendo chamar atenção. Ela vai chamar atenção de alguma forma. E é isso que acontece nos relacionamentos. Existe sempre alguém que está querendo chamar atenção. Aí começa a acontecer uma série de coisas. E aí o outro lado se sente agredido, se sente a vítima. Aí devolve, aí fica a guerra de egos ali. Então, os dois estão profundamente inconscientes. Os dois. Dá para a gente dizer que a culpa é de um ou de outro? Se os dois estão inconscientes? Se essa é uma realidade, nós estamos presos a uma pessoa, amarraram a gente a ela, somos obrigados a ficar com ela, nascemos com ela. Então, nós temos sim que encontrar estratégias, encontrar soluções e não ficar em um relacionamento que não serve mais. Não adianta. E ficar culpando o outro. Se eu resolvo ficar com uma pessoa, eu tenho que aceitar esse pacote. Porque ela só vai mudar quando ela quiser. Quando ela precisar, quando ela despertar. Pode ser que ela desperte e vá embora e deixe você lá. E você ficou lá com ela, né? Aí ela desperta e vai embora. E deixa você. É isso que pode acontecer. Então, se os dois estão lá brigando, é porque os dois estão no mesmo nível. Quando a gente vê isso, a gente percebe, puxa, não existe vítima. A não ser que você esteja numa situação de cárcere privado, aí é outra coisa. Você está em cárcere privado. É diferente, concorda? Agora, ninguém colocou uma arma na sua cabeça, fica aí. O que você está fazendo num lugar que você não gosta, não quer? Filhos não justificam. Faz mal para os filhos. Não justifica. Então, isso tudo, né, ele vai abordando nesse livro, nesse capítulo, tá? E eu achei muito interessante. Eu achei que trouxe muita verdade, né? Muita realidade também. Aí ele diz assim: reconhecer as nossas emoções em meio às crises dos relacionamentos, e esse reconhecimento se transforma em o nosso próprio desenvolvimento espiritual, o nosso sadhana, né? Que é um termo hindu. Então, esse reconhecimento das nossas emoções, o que eu estou sentindo? A pessoa está me falando isso, o que eu quero fazer? Opa, eu quero devolver. Se observa. Eu quero devolver. Olha, eu estou xingando. Se observa. É isso que vai fazer com que a gente comece a ficar consciente dessa forma. Se a pessoa me xinga, eu vou lá e xingo de volta. Se a pessoa me prejudica, eu vou lá e prejudico de volta. Eu sou tão inconsciente quanto ela. Agora, se a pessoa me prejudica e eu tenho vontade de prejudicar e eu falo, opa, por quê? Começo a me analisar. Não,
mas eu sou bondosa, bondoso, né? Não, eu sou elevado. Não, não é isso. Não é isso que ele fala aqui nesse livro. Não é. É você ver que você também está nesse nível. Quando você se vê no outro, você para de julgar ele, porque você se viu nele. O que está dentro de você, você vai entrar em ressonância. Se a pessoa te trata mal e você se sente mal e você quer devolver, é porque você tem isso dentro de você. E não sou eu que falo isso. Não sou eu. E não é só o livro que fala isso. A psicologia também traz isso. O estudo dos teóricos trazem isso. Teóricos da psicologia. Então, isso é muito sério. Nós precisamos, sim, desenvolver o não julgamento. Simplesmente porque nós também temos disso que o outro produz. Nós também temos. É uma realidade. Aceitemos ou não. Isso foi estudado já, né? Foi estudado por grandes mentes que vieram aí antes de nós. O reconhecimento das emoções provém da consciência. E mesmo que o outro tenha ações inconscientes, a inconsciência e o saber não conseguem coexistir por muito tempo. Então, se eu sou uma pessoa consciente, estou me observando, estou me vendo, estou me trabalhando, essa pessoa que vive comigo é inconsciente, não faz nenhum trabalho com ela mesma, continua a vidinha dela sempre fazendo as mesmas coisas. Isso não vai conseguir ficar junto por muito tempo. Quando a gente é consciente, nós não vamos conseguir ficar muito tempo com uma pessoa inconsciente. E se você fica com uma pessoa, é porque você também é inconsciente. Você não é nada mais do que ela. Você é igual a ela, aquela que você joga pedra. E isso é duro da gente falar e da gente, né, olhar para a gente mesmo. É duro. A consciência pode estar apenas em uma das pessoas, mas a forma de energia existe por trás da hostilidade, da agressividade, acha intolerável a presença do amor. Então, a consciência está aqui nessa pessoa. Nessa, existe a hostilidade e a agressividade. Essa hostilidade não consegue se firmar onde tem a consciência. Ela não consegue. Ela não consegue. Então, para a gente salvar, ou pelo menos tentar salvar um relacionamento desse, a pessoa consciente vai ter um trabalhinho aí. Mas o inconsciente, ou ele melhora, ou ele vai ficar. Porque o outro vai seguir. A consciência faz com que a gente siga. Ponto. Ninguém que é consciente fica arrastando um relacionamento. Esse é um outro ponto. Já está acabando, tá? Desta forma, são inevitáveis as crises que não devem ser encaradas como problemas, mas como oportunidades, né? Reconhecer as nossas emoções em meio às crises dos relacionamentos, isso é uma outra dica que eu já falei, e esse reconhecimento vai se transformar, então, nesse caminho nosso, esse caminho espiritual que a gente está se colocando. Se reagirmos à inconsciência do parceiro, estaremos nos tornando inconscientes, que é o que eu estou falando aqui, certo? A ausência de julgamento de valor e o espaço para a expressão das emoções é importante nos relacionamentos. Então, é muito importante que o outro tenha espaço, nós possamos dar o espaço para que ele se expresse, sem que a gente fale que ele está errado, fale isso, fale aquilo. Ele precisa se expressar.
e nós também precisamos nos expressar. Os dois lados precisam ter esse espaço para expressão, porque senão fica muito complicado desse relacionamento seguir em frente. Se apesar de tudo, o outro continuar inconsciente, mesmo depois de dar esse espaço de você ouvir, né? Vamos inverter também. Vamos pensar que nós somos os inconscientes e o nosso companheiro ou companheira é o consciente. Eles tentam nos ouvir, dão esse espaço para a gente se expressar, se colocam, e sempre está acontecendo isso. Ele não entra em um embate com a gente. Se a gente não der, mesmo assim, não der atenção a isso, não melhorarmos, não mudarmos, o que vai acontecer? Nós que estamos ali, sem mudança, na inconsciência, vamos ter um grande desafio. Então, todo aquele que está inconsciente vai ter um grande desafio, porque vai encarar um ser que está iluminado, que já transcendeu essa inconsciência no relacionamento. E aí a gente pode também adaptar isso para os relacionamentos gerais, de amizade e tudo mais. Porque a gente sabe, né? Relacionamentos de familiares, por exemplo, mãe, filho, e vice-versa, né? Amigos, enfim. Tudo isso, em todos esses relacionamentos, a gente também vê muito essas questões, né, do ego agindo ali, tá? E por que é tão difícil viver com um ser consciente e iluminado, né? Porque a pessoa que está inconsciente e dominada pelo ego se sente ameaçada quando o companheiro ou companheira não tem resistência às suas posições fixas. Então, a pessoa, aí eu comecei a observar, né? Realmente, é verdade. Quando a gente fica assim, sem dar força para as brigas, a pessoa faz alguma para puxar a briga. Você não dá vazão a isso. Aí a pessoa vai lá e faz pior. Você também não faz. A pessoa perde a força. Ela não aguenta. Ela não aguenta isso, né? Por quê? O ego, ele precisa dos problemas, dos conflitos, para ele sentir que ele existe. E quando não existe o outro lá para fortalecer isso e para que isso aconteça, esse ego está sozinho. É como se ele estivesse sendo aniquilado de novo, tá? O ego, ele precisa da separação. Ele precisa se entender como uma identidade. E quando existem as brigas, as contendas, ele se sente forte na posição dele, naquilo que ele acha que ele é. Só que quando do outro lado isso não acontece, não existe esse retorno, ele se frustra e ele não consegue levar. Por isso é muito difícil conviver com pessoas que não seguem a vida, tranquilas. Segue a vida, deixa você lá esperneando. Esperneia aí. Fica difícil para essa pessoa. Que como que ela faz, né? Para chamar atenção. O corpo de dor exige reações e não as obtém. A sua necessidade de discussões, dramas, conflitos não é satisfeita, porque o outro não dá isso para ele. Existe, então, o perigo da perda da identidade, e isso transforma os seres, né, esses seres, em fracos e vacilantes. Então, é o que traz a fraqueza das pessoas que estão muito ligadas a esse ego e que querem as reações. Porque é assim que eles sabem se sentir fortes. Tem pessoas que sabem que apenas conseguem ter argumentos quando tem briga. Mas elas não sabem lidar com pessoas que não são de briga, que são do diálogo, que são da paz. Porque não precisa de tudo isso, não é? Aí ele fala uma outra coisa aqui também.
que muitos também se acham conscientes, se acham iluminados. Porém, na verdade, eles têm uma autoilusão, porque não é assim. Quando menos eles esperam, quando as coisas não vão tão bem, daí vem todas aquelas emoções que pega essa pessoa. Elas vêm em forma de medo, né? De ira, atitudes defensivas, juízos de valores, né? E por aí vai. Então, se você estiver num relacionamento, muitas das suas provações virão do seu parceiro ou parceira e vice-versa. Então, as nossas provações virão deles, por quê? Porque nós atraímos essa pessoa. Ela tem aquilo que tem ressonância com a gente. Então, nós vamos ter as nossas provações. E isso a gente tem que agradecer, por quê? Porque através disso a gente vai se enxergar e a gente pode ficar consciente. Então, quando ambos os parceiros se deixam dominar deste modo, com um ego, alcançam um nível de profunda inconsciência, de violência emocional, de ataques e contra-ataques furiosos. E é o que a gente vê em muitas pessoas, né? Então, quando a gente fala em se observar, é justamente aquilo que a gente ouve tanto, do abraçar as nossas sombras. Então, vamos abraçar as nossas sombras. Vamos aceitar que elas estão aí. Nós não somos perfeitos, nós não somos incríveis ainda. Nós estamos caminhando para a evolução. Estamos em busca da consciência, cada vez mais, né? Essa consciência que vai nos trazer a libertação, essa nossa liberdade mesmo, como seres. Então, não precisamos ficar brigando pelas coisas. Briga é coisa do ego. É coisa do ego. E todas as vezes que nós estivermos nos embates, com certeza é hora da gente parar tudo e se observar. Então, agora a gente para por aqui, terminamos essa parte do livro, tá bom? E na próxima aula a gente continua, ok?